Então, que Jesus nos envolva em sua serena paz. Quando eu peguei este fundo do trabalho, foi porque o tema Bem-aventurados que semeiam o bem, eles nos traz, né, que a nossa evolução depende desse fazer o bem, né? São degraus que nós vamos galgando aí ao longo da nossa caminhada. Então, que possamos nessa noite, né, galgar mais um degrau na compreensão do que é semear o bem, do que é fazer o bem. E aí, todo ano a gente começa dezembro com essa musiquinha, né? Então é Natal e o que você fez? O que você fez com relação a bem-aventurados que semeiam bem? Jorge nos trouxe o livro Entrega-te a Deus. Trabalhou o texto completo das sementes do bem que o Espírito Joana de Ângeles quis nos trazer através das mãos de Divaldo, né? E o que eu fiz? Eu peguei as palavras-chave do texto para a gente fazer uma reflexão inicial, né? Em cima disso. Então, vamos lá. Estamos diante do caos, as paixões primárias, né, ainda nos envolvem muito. É uma sociedade desorientada, que a gente vê uma sociedade desorientada, vemos eventos desastrosos o tempo todo, né? Enchentes, guerra, olha a guerra, né? As destruições. Ciência e tecnologia, que é a nossa parte da inteligência, funciona muito bem, mas estão ausentes de valores morais e éticos, como o Jorge nos colocou a semana passada, e nessa busca desenfreada do homem pelo sucesso social e econômico, ele se perde, né? Na riqueza, no dinheiro, nos prazeres que o levam à loucura, né? Fake news, né? Meu Deus, é plantar o bem, passar as mensagens de fake news? Jesus está sempre num plano secundário, como o Jorge falou. A seara de Jesus, que é plantar a semente do bem, está sempre num plano secundário. Nesses momentos e nesses dias difíceis, que esse ensinamento de Jesus é fundamental, ele se vem em abandono. Em abandono. Tudo que Jesus plantou é relegado aos prazeres da vida, a conquista de terra através de guerra, né? E nós temos a nossa parte quando espalhamos fake news, ao invés de vibrar pelos nossos irmãos. E aí o Jorge me deixa com essa parte. Jesus sai para semear. E o que ele semeou lá atrás que ficou como lição para todos nós? Cura do próximo, o amor e a caridade ao próximo. Não julgou ninguém, ouviu a todos. Olha, curava, levava uma palavra de conforto, foi humilde, lavando os pés ali dos seus discípulos. Perdoou até aquela que pecava, quem não pecou, que atire a primeira pedra. Nos mostrou que onde nós estivermos, nós devemos semear o bem. Porque cada irmão está no seu nível evolutivo. Então, nós temos que cuidar do solo de cada irmão. Aquele que precisa de um abraço, de uma palavra de conforto num momento difícil. Aquele que precisa de um carinho, de um afeto, pois se encontra aí numa cadeira de rodas, como está o filme. Estamos fazendo a nossa parte, semeando o bem. Se não for através de ações, como no caso da guerra, através de pensamentos, como estão as nossas mãos com essas sementes que Jesus nos deixou?
solidárias. O que é semear o bem? É ensinar o jovem, é ter paciência para com o outro, é despertar um sorriso, é ver se o solo do outro ali está pedregoso, com pedras, e poder remover, ajudar esse irmão a remover essas pedras. É pensar que a ciência e a tecnologia trabalham para o bem, e não para as guerras e bombardeios, né? Temos um campo todo a ser semeado, precisamos dar as mãos, precisamos nos unir, entender o sentido da fraternidade divina, pois somos todos irmãos. A união aquece o nosso coração. Nosso plantio terá colheita. Bem-aventurados os que semeiam o bem, pois Jesus está aí, estendendo a mão para fortalecer em nós esse desejo de fazer sempre o melhor pelo outro. Eu quis trazer o olhar do Jorge, que nos trouxe assim de uma forma mais ampla, né? Estes ensinamentos da tecnologia, o Jorge falou, aqueles artistas, né? Nossos irmãos, não nos cabe julgar, mas nossos irmãos que procuram paixões imediatas. E aí o texto, Joana de Ângeles diz, o semeador, porém, saiu a semear. Não importa que tipo de solo caiam as sementes, especialmente as sementes que são de luz. Então, bem-aventurados os que semeiam o bem. Divaldo e Joana tem um comentário após o texto. Ele diz assim: Jesus tem outras ovelhas que não apenas aquelas que pastoreou quando esteve na terra. Ele deixou essa lição para a gente há 2000, né? E 20, praticamente 24 anos. Muitas destas pessoas, tá, estão aguardando ouvir-lhe a voz, a fim de que, reconhecendo a voz do Cristo, abandonem o abismo em cuja borda se encontram a fim de segui-los. Então, os nossos irmãos, né, que são imediatistas, que lutam por guerra, por religião, né, que transformam o mundo em fake news, né, passam. Está nas nossas mãos pegar uma notícia da guerra e passar adiante ou não. Isso é plantio, né? Ele está dizendo aí que muitas das ovelhas do Cristo que ele pastoreou naquela época, hoje se encontram precisando ouvir a sua voz. Não ouviram nem naquela época e com as suas diversas vidas ainda não ouviram hoje. Então ele diz que para nós, onde quer que te encontres, semeie e semeie a luz, mediante as palavras e os comportamentos saudáveis. Entretanto, se não puderes fazê-lo exteriormente, quer dizer, com palavras, em razão dos impedimentos complexos, semeia pelo pensamento, espargindo alegria de vida sã e de afetividade desinteressada. Então, quando a gente fala, está chegando o Natal e o que você fez, se não deu para semear a luz através das nossas falas, podemos ter comportamentos saudáveis, podemos semear pelo pensamento. Pai, abençoe e ilumine os nossos irmãos aflitos e em guerra. Sabemos que é o resgate da colheita deles, mas podemos enviar pensamentos de luz, podemos ter comportamentos saudáveis. Em pleno Natal, podemos demonstrar afetividade desinteressada. Aí ele fala assim, que nesses dias ali do que nós vimos, de guerra, fake news, governantes interessados neles mesmos, olha, em tempo de pandemônio que atordou e enfraquece os valores morais do espírito, Jesus enviou o espiritismo, conforme prometera, a fim de que as suas palavras pudessem ser recordadas e outras informações chegassem ao conhecimento das criaturas, facultando-lhes um encontro com a verdade e a vida. Então, não é só com aquelas ovelhas que ele pastoreou lá atrás. Hoje, muitos dos nossos irmãos precisam ouvir a sua voz. E aí é que entramos para semear o bem. É necessário, portanto, semear sempre. Então, Joana diz: onde estejas, cada um de nós,
com quem te encontres, dá o teu testemunho de felicidade que te proporciona a fé espírita e que te enriquece o ser. Bem-aventurado seja aquele que glorifica esses ensinamentos através da sua vivência íntima. Então, nós vimos ali uma avó ensinando uma neta a plantar, uma neta ajudando um pai, um tio, um irmão que está numa cadeira de roda, alguém estendendo a mão amiga, né? Isso é vivência íntima dos ensinamentos de Jesus. O semeador saiu a semear luz, essa luz que aquece o coração. Esta era a parte do Jorge. E eu continuo com uma poesia de Sheila Matos, que é exatamente o tema que a gente está conversando. Bem-aventurados os que semeiam o bem. E ela começa assim: sou semente de amor, chão arado de luz, o bem que um dia semeou por nosso Mestre Jesus. Então, nós já sabemos que seremos sementes de amor, que estamos num chão que é todo arado de luz, porque Jesus saiu a semear suas sementes, preocupado com o solo dos nossos corações. Sou árvore frondosa, acolhendo corações aflitos, com mensagem amorosa, desfazendo os conflitos. Será que eu estou sendo a árvore frondosa que foi Jesus toda vez que eu acolho um coração aflito e desfaço conflitos? Sou árvore frutífera, saciando os famintos, sem palavras lucíferas, sem palavras ruins, alimentando irmãos distintos. A minha árvore está doando frutos ao próximo para saciar esses corações famintos pela luz do Evangelho? Sou árvore de raiz profunda, fortalecendo os sofridos. O cristianismo é a base fecunda, tornando-nos soldados aguerridos, soldados que lutam pela causa, por uma base fortalecida que o cristianismo nos deixou. Sou a árvore da vida, semeando sempre o bem, conduzindo almas desiludidas a acreditar que podem ir além. A gente já pensa em Jesus, que é o nosso modelo. Mas temos sido a árvore da vida, semeando o bem, conduzindo os nossos irmãozinhos desiludidos a acreditar que dá para ir além? E Jesus, sou árvore bastante vivida, Jesus, né? E nós, com todas as nossas encarnações, afirmando com propriedade que advém, que para ter sempre a cabeça erguida é preciso fazer o bem. E aí a gente vê que essa árvore é Jesus, o nosso modelo, o nosso caminho, que nos traz a verdade e a vida. É Natal, dezembro, já nos vem Jesus na cabeça. O aniversariante, né? Olha lá, nasceu Jesus. Nós vimos o ano passado o tema Luz do Mundo e vimos também a história de Simeão, que está em Lucas, né? Era um homem de Deus que morava em Jerusalém, o Espírito Santo estava sempre com ele. Foi revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo. E ele, pelo Espírito, chega ao templo e os pais, né? José e Maria trazem Jesus até ele. Então, ele toma as crianças no braço e lembra do pensamento dele, do irmão X? Como pode alguém tão pequeno mudar o mundo? Por que não nasceu na riqueza, nos sacerdotes? E aí Jesus, 3 dias, sorri e bate no coração dele, coisa que ele vai entender depois, né? Aí ele fala, agora, Senhor, despedes dos teus servos segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a salvação qual tu preparaste para nós, luz para iluminar as nações, a glória do povo de Israel. Então, uma luz para iluminar as nações. E aí nós estudamos ano passado que não são as nações, né, do planeta Terra, são as nossas nações internas. Aquela vida que eu tive como escravo e hoje eu defendo com unhas e dentes o racismo, né? Aquele orgulho que eu tenho dentro de mim, porque em alguma das minhas nações eu já fui uma princesa e hoje eu estou na pobreza. Lembra que nós estudamos essas luzes? Jesus, o semeador, sai para semear tudo isso. E aí a gente tem a parábola do semeador, que está no Evangelho, e que a gente tem que tomar muita atenção, porque a gente pensa só em estar jogando as sementes, mas nós temos que preparar o terreno.
numa outra história que o irmão X vai nos dar e que eu vou contar aqui no final. Então, lembrando sempre que nós hoje já fazemos aqui palestras, conversas para espíritas. E os espíritas são servidores que sempre vão se empenhar em servir o bem. E quando uma semente cai na terra batida ali do espírita, por que que os passarinhos vêm e comem? Porque os espíritas recebem os ensinamentos espirituais e não dão atenção. Então, é muito bonito tudo que a gente fala aqui hoje, mas a partir de amanhã eu começo a preparar a minha ceia, a cuidar dos presentes e não a entender a pessoa que está presente. Por que os pedregais caem no meio das pedras? Existem terrenos com pedras. Se a gente não preparar esse terreno, a sementinha não vai abrir, né? E quando nós espíritas temos uma semente que cai no nosso solo que tem pedras, são os espíritas que escutam os ensinamentos espirituais com muito entusiasmo, né? Leu todos os livros da Zíbia, mas não assimilam com a profundidade da alma. Eu sei que fazer o bem vai me dar uma sementeira dura, mas eu consigo, muitas vezes, plantar ainda uma sementinha da intriga. E os espinheiros? Espinheiros é aquilo que nos atrapalha. Caiu lá a sementinha, os espinhos cresceram, cresceram, sufocaram a coitada. Os espinhos, gente, é aquele coração que ainda tem a ligação com o material, né? Natal, então, é tempo de festa, de muita luz, de muito brilho, de muita comida, de muito excesso, né? Os espíritas, para os espíritas, os espinhos são essas ilusões materiais e sociais que abafam e sufocam os ensinamentos espirituais recebidos. Reconhecem e admiram as recomendações espirituais, mas sempre para o outro. Temos sempre receita pronta para o outro, nunca para si mesmo. São os espinhos da vida. E a terra boa é quando nós estudamos e praticamos o espiritismo já em nosso coração, com um trabalho edificante. Ah, essa terra fica adubada para colher, né? Essa semente do bem, para semear também, né? A semente do amor e da caridade. Tudo está no Evangelho. No Evangelho nós temos todas essas sementes. Mas hoje, como o Jorge bem disse, a gente vai trabalhar o que é sair, o que é semear e o que é a semeadura. Então, a gente sabe que Jesus semeou todas as bem-aventuranças e nós trabalhamos 2023 todas elas. Citando ou fazendo temas de estudo, nós trabalhamos todo o Sermão do Monte. A vida é como um grande jardim, um grande campo para a gente plantar, assim como na imagem de Jesus. Lá em Gênesis, no comecinho, que fala de Adão e Eva, a gente sabe que é uma história, né? Uma analogia para a gente entender. Está lá, um jardim a ser cuidado pelas criaturas, um campo que Deus nos oferece, para de campo estéril construirmos um paraíso, como a gente vê na história de Adão e de Eva. Mas a cada um será dado de acordo com as suas obras, com o seu plantio. E o Evangelho está. É preciso compreender o campo que vamos cultivar. Recursos não nos faltarão, mas o que cada um fará do seu jardim, do seu solo, corre por conta própria. Eis aí o livre-arbítrio, né? Então, o jardim da sua vida vai ser conforme a sua sementeira e o cultivo. Como zelar, né, para esse plantio? Lembrando sempre que somos todos lavradores e semeadores. Tanto preparamos o terreno como plantamos a semente. A parábola do semeador, ela é riquíssima em cada frase. Eu coloquei ela nesse mês para a gente pensar, cada frase, cada vírgula é um ensinamento, né? E nós vamos meditar, como eu falei, para esse sair, para esse semear e para essa semeadura. O estudo do Evangelho é o trabalho da mais alta envergadura, como diz Emmanuel. Eu preciso esforço para compreender, trabalho para estudar e muito conhecimento para entender o espírito da letra, o que está por trás ali de cada letra. Então, se nós nos lançarmos semeando o campo do Evangelho nas nossas vidas, para os nossos irmãos, muito colheremos. Se lançarmos a semente da nossa dedicação a este estudo do Evangelho, o Evangelho irá nos responder, né? A nossa ação descrita no Evangelho irá nos responder, né? E nós vamos ter de uma semente 30 frutos, 60 frutos, 90 frutos. Agora, uma análise imediatista do Evangelho, como quando caiu na terra batida, na pedra e no espinho,
A semente vai cair lá em solo duro, será sufocada, teremos colheita de espinheiros, de dúvidas, um caminho muito mais longo para a subida daquela escada. Então, muito interessante, antes da gente pensar no sair, semear e semeadura, é pensar assim: essa lição do Evangelho, ela me alcança? Eu sou um semeador dos ensinamentos de Jesus? Porque nós só pensamos que semeador é quem divulga, é o Volpe, é um expositor, eu e o Jorge, um escritor de um livro. Não. Semeador somos todos nós. Sair depende de todos nós. A vida, como um todo, é sementeira. Todos nós semeamos. No livro Vinha de Luz, nós já trabalhamos esse texto, Colheitas e Ceifas. Está lá um parágrafo muito interessante. Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da improvidência. Até quem não semeia o bem. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Como plantamos, colheremos. E é necessário saber que há vegetais que produzem no curso de breves semanas e outros, no entanto, que só revelam fruto na passagem laboriosa de muito tempo. Muito interessante esse livro, né? Se a minha semente, o esforço do meu estudo vai dar 30, 60 ou 90 frutos, isso vai depender da minha saída, da minha semeação e da minha semeadura. Tudo aquilo que a gente teoriza é semeadura. As vidas que estão ao nosso redor estão sendo envolvidas. A nossa alma irradia tudo que nós sentimos, pensamos, influenciando outras vidas. Então, lá na questão 92, tem uma pergunta lá se o espírito pode dividir-se, né? Se ele pode existir em muitos pontos ao mesmo tempo. Se eu posso ser uma ou outra pessoa. Ele está dizendo não. Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é o centro que irradia para diversos lados. Eu sou um só, mas o que eu irradio atinge todos os que estão à minha volta. Acho muito interessante esse questionamento. No livro Pensamento e Vida que nós trabalhamos, quem quiser entender melhor como nós nos irradiamos aos outros, é só pensar no tema 8 e 9, que é a associação, quando eu me associo a um pensamento, e sugestão. O outro me sugestiona e eu sugestiono os outros. Então, Emmanuel nos apresenta aí os nossos deveres maiores nesses dois textos, como o plantio das nossas sementes. Então, eu começo a semear, gente, ele está falando aqui, pelo que eu penso. Toda a vida no planeta Terra semeia. Qual a natureza da nossa semeadura, né? Está saindo para semear o bem ou o mal? Então, eu coloquei um exemplo aqui. Nós, quando entramos em um lugar, a gente sente aquele ambiente pesado. Ou quando chegamos a um lugar, deixamos o ambiente pesado ou alegre. Isso é semeadura. Eu chego e contagio todo mundo com a minha alegria, ou eu chego e a pessoa já sente aquele clima pesado, como se tivesse com um peso muito grande nas costas. O que é isso? É semeadura. Só para a gente entender um pouquinho melhor o que é a semeadura, né? Somos semeadores. Quais valores nós estamos construindo diante dessa parábola? Somos todos semeadores. Jesus conta conosco para alegrarmos com as sementes do bem o jardim da nossa casa, o jardim da nossa comunidade, o jardim do nosso país e até o jardim do mundo todo. O que é sair diante da parábola, né? Sair para onde? Para um trabalho incessante, de dentro de você mesmo. Um trabalho que a gente precisa começar para poder compreender o evangelho no espírito da letra. Então, gente, sair da ignorância para a sabedoria, sair da inércia para o serviço, sair da acomodação para a renúncia e o sacrifício pelo próximo, abrir mão dessa satisfação imediata, que a gente vai ver aí diante de alguns itens do Natal, para a satisfação dinâmica da vida com Jesus, com o que ele ensinou, sair para encontrar mais disciplina, mais liberdade, dizer não, né? Estamos tão acostumados com tudo que nos colocaram para a gente que deveria haver no Natal, que a gente não quer renovar os nossos hábitos, né? Então, sair para semear com Jesus. E aí, quais as amarras me limitam a sair com o mestre? O que está me segurando e eu não vou? Por que eu estou presa? Por que eu não saio? Então, e o semeador saiu a semear.
Aí nós vimos lá no filme ele curando, ele dando uma palavra amiga, ele lavando os pés, ele demonstrando a humildade. O que me impede de sair, né? De sair da caverna do nosso egoísmo, que só cria ilusão em nós, para tentar semear o bem. Quando Jesus falou para Lázaro, levanta, ele falou, levanta e vem para fora, né? Vem trabalhar, igreja, né? Eu estava lendo outro dia o significado de eclésias, né? Que está em romano e depois em latim. Eclésia significava igreja, que significava chamados a sair, sair da acomodação para a dinâmica do serviço, né? Não é só ficar lá dentro da igreja. Isso é sair. Sair para ver se o solo do meu irmão tem pedras ou tem espinhos antes de eu colocar ali a semente de Jesus, através das minhas palavras ou dos meus pensamentos. E o que é semeadura? Semeadura são as nossas ações, né? Então, a semeadura imediata do mundo, que é a riqueza, que é o orgulho, que é a beleza, que é uma semeadura que eu estou, planta-se a semente da ilusão. Os frutos são de colheita imediata, sensação imediata, mas sensação passageira. Colhe-se frutos doces e, ao mesmo tempo, venenosos de ilusão. Então, a riqueza, a luxúria, né? Então, pensando agora no Natal, os presentes caros, né? E aí entre os presentes caros e lembrar dos irmãozinhos necessitados, eu quero, né, postar na rede social, né, que eu comprei aquele presente caro. Então, são frutos doces, mas são ilusórios, são venenos da ilusão. Muitas encarnações para a gente mudar esse nosso ponto de vista, tá? Então, tá aqui, ó. Pulei uma parte, não quer voltar. Semeadura imediata do mundo, né? A árvore de Natal aí piscando, linda, no meio da neve, que nem é uma realidade nossa, é uma semeadura imediata do mundo. É uma árvore de ilusão. São dogmas passageiros, né? O Papai Noel, que vem aquela noite, né? Encantar todo mundo, as criancinhas. São dogmas, são rituais, né? E a gente precisa pensar. Os espíritas já veem o Natal sob uma outra ótica, que vai muito além da troca de presentes, da realização de um banquete natalino. Tem, estamos habituados a esse padrão, estamos. Mas o que mais tem? Nós lembramos que o aniversariante é Jesus, deixamos na nossa mesa uma jarra de água ali para ser abençoada, né? Como a gente faz a fluidificação, deixamos ali para Jesus, ou são atividades típicas de um único dia? O espírita já não vê. Os espíritas já compreendem a importância de renunciar às comemorações natalinas que traduzem excessos de qualquer ordem, preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, como louvor ideal de sublime natalício, como diz André Luiz neste livro Conduta Espírita, que está lá perante Jesus, que é o aniversário de Jesus que ele está falando. Kardec nos traz todo o Pentateuco, nos dizendo ali sobre como tratar e ajudar os meus irmãos menos infelizes. E está lá no livro. A despeito do relevante significado que envolve o nascimento e a vida do Cristo e sua passagem, porque as pessoas falam, nós vamos comemorar o nascimento de Jesus. Sim, com tanta bebida, com tanta comida, foi isso que Jesus nos mostrou? Sabemos que muitos agem como cristão sem o Cristo, porque vivenciam um cristianismo de aparência. Então, cadê a semeadura dos ensinamentos de Jesus neste Natal? Interessante essa reflexão, não é? E está lá no livro, no momento preciso, quando se operar a devida renovação espiritual da humanidade, indivíduos e coletividades compreenderão que Jesus representa o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo de semeador que saiu e continua ainda até hoje a espalhar as suas sementes. E como nós temos feito isso? Interessante a gente pensar nisso, né? E está lá no livro, distanciado do simbolismo e dos rituais religiosos, o espírita consciente procura festejar o Natal todos os dias, expressando-se com fraternidade e amor ao próximo. Sai para semear o amor e a caridade. Então, neste Natal,
Bem-aventurados os que semeiam o bem, né? Distante desse simbolismo, desses rituais de religião, o espírita consciente, né, vai festejar todos os dias. Ele sai para buscar o evangelho, ele sai para renovar as suas atitudes, e ele joga sementes que o Cristo tanto nos ensinou do amor e da caridade. Esta é a sua semeadura. A doutrina espírita nos reconduz ao evangelho em sua primitiva simplicidade. É Natal. Precisamos de tanta coisa. Porquanto somente assim compreenderemos, ante a imensa evolução científica do homem terrestre, que o Cristo é o sol moral do mundo. Aquele vídeo mostrou muita coisa para a gente, né? Principalmente quando põe ali a fake news, a guerra, a ciência tão desenvolvida, mas o homem tão moralmente pobre, né? Cristo é o sol moral do mundo. Ele é o semeador, a brilhar hoje como brilhava ontem e vai brilhar com mais intensidade amanhã. Nosso trabalho será sair e espalhar as suas sementes, principalmente no Natal, né, gente? Não sei por que isso está aqui. Diante, então, fechou. Diante das alegrias das comemorações do Natal, existem 3 lições ensinadas, né, pelos orientadores espirituais. Emmanuel nos deixa aí. A primeira, então, as comemorações do Natal conduzem ao entendimento, a eterna lição de humildade de Jesus. Uma das nossas sementes neste Natal, que seja da humildade. E aí ele mostra, né, a humildade dele nascendo numa manjedoura junto aos animais, nos mostrando que o caminho é a humildade. Depois, o exemplo de vida dele nos trouxe a verdade. Quantas sementes, né, nós aproveitamos. Sem cultivar o caminho, olha lá, né, o caminho da humildade, que é uma das nossas principais sementes, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade da vida. A gente tem que sair para o estudo da verdade. A segunda das 3 lições, que eu já comentei anteriormente, é urgente a necessidade de nos aproximarmos mais dele, de forma que o seu evangelho se reflita efetivamente em nossos pensamentos, em nossas palavras e nos nossos atos. Para a nossa paz de espírito, é preciso conhecer o evangelho e praticá-lo. Quanto mais sementes do bem eu jogo, mais paz de espírito eu tenho. E felicidade é paz de espírito. Então, vamos sair para trabalhar, buscar o estudo do evangelho e colocá-lo nas nossas vidas. E aí, quando a gente comentou em Lucas lá, né, do Simeão, ele diz que é luz para iluminar as nações. Então, Jesus não chegou impondo o pensamento religioso dele, não interpelou os governantes sobre os processos políticos, não disputou com os filósofos quanto à origem dos homens, não concorreu com esse cientista na demonstração dos aspectos parciais aí da transitoriedade da vida. Ele simplesmente saiu a semear, exemplificando. E a terceira, então, é a humildade. O segundo é quando ele exemplifica, certo? E o terceiro, bem-aventurados que semeiam o bom, pois terão o quê? A vida eterna. Então, lá, a manjedoura foi o caminho, a exemplificação a verdade, e ali, no Calvário, constituía a vida. O que ele nos mostra ali? Que ao semear o bem, eu estou plantando para colher na minha vida eterna. Então, o nascimento de Jesus nos traz essas 3 lições: a manjedoura da humildade, a exemplificação nos trazendo o evangelho da verdade e nos ensinando que a nossa vida será eterna. Então, o Natal vai significar o quê? Compreender a importância de renunciar às comemorações natalinas que traduzam todo e qualquer excesso. Excesso de gastos, excesso de comida, excessos morais, bebida, né? Preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes. Qual é a semente do bem que eu tenho plantado ao meu próximo diante de tanta fome que a gente vê neste período, né? Como um louvor a esse natalício de Jesus, como diz André Luiz. Por quê? Porque o aniversário é dele. E a gente compra presente para todo mundo e esquece de fazer o que ele mais nos pediu, distribuir a semente do bem. Ainda é difícil para nós não termos a mesa, o Papai Noel, os presentes,
mas nós já estamos mais reflexivos. Precisamos mesmo firmar este compromisso da parábola, sair trabalhando na busca do conhecimento, semeando bem e cuidando, né, desta semeadura, né? Tomando cuidado para quando a semeadura escorregar uma sementinha ali que não está apta, né, ser recolhida para que essa planta cresça com as propriedades do Evangelho. E aí, eu trouxe uma historinha que era do começo, mas eu quis pôr o filme do Jorge, que conta-se que existia um cristão muito inteligente, de convicções fortes, maneiras francas, que onde estivesse, atento às letras evangélicas, ele nunca deixou de semear a parábola de Jesus. Eis que ele morre, e ele se encontra num local não tão acolhido, e um belo dia, suplicando misericórdia, Jesus aparece. E ele vai ter um diálogo com Jesus. Ele diz: Senhor, minha tarefa foi semelhante daquele semeador da tua parábola. Gastei várias dezenas de anos espalhando suas lições na terra. No entanto, não fui bem sucedido no ministério. A semente que espargi, que espalhei, as mancheias aos montes, os ensinamentos do Cristo que ele falava aos montes, sempre caíram em terra sáfara, quer dizer, não produtiva, quando não eram eliminadas pelas pedras do orgulho. E aí Jesus fala para ele: se atirastes tantas sementes a esmo, só falando, né, de Jesus, que você fazia do solo? Acreditas que o Supremo Criador conferiu eternidade ao pântano e ao espinheiro? Quer dizer, o pântano vai ser sempre pântano, o espinheiro sempre espinheiro? Quer dizer do lavrador que planta desordenadamente, que não retira as pedras do campo, nem socorre o brejo infeliz? Então, Jesus falando para ele que o que ele fez? Ele jogou a esmo, né? Acreditando mesmo que Deus conferiu eternidade para um espinheiro ali, para um pântano lamoso, que ele vai ser sempre aquilo. Quer dizer, que dizer, né, desse lavrador que planta desordenadamente, daquele irmão que planta em cima das pedras e tudo mais, né? Nem socorre o brejo infeliz. Aí ele falou assim, Jesus continua: é fácil espalhar sementes, porque os principais sublimes da vida procedem originalmente da providência divina. Quer dizer, falar de Deus é fácil, porque as leis de Deus estão aí, elas vão acontecer. A preparação do solo, porém, exige cooperação direta do servo disposto a contribuir com o seu próprio suor. Aquele meu irmão, ele é cheio de pedras no coração dele. A outra tem muitos espinhos. Então, se nesse primeiro momento, como disse o texto lá na frente, eu não consigo com palavras fazer isso, eu faço com ações para tentar mudar aquele irmão. Aí Jesus diz: que fizestes em favor dos corações que convertessem em terra de tua semeadura? Esperavas acaso que logo lodacento te procurasse as mãos para ser drenado? Então, quer dizer, ele jogava a semente, mas ali o solo não havia sido drenado. Que as pedras te rogassem remoção, que os carrascais te pedissem corrigenda, permaneceria a sementeira fora do plano educativo estabelecido pelo Pai Eterno para o universo inteiro? Então, quer dizer, permaneceria a sementeira. Só estou preocupada em sair para semear a palavra de Jesus. E esqueço de preparar os tipos de solo, entendeu? Contudo, aí o moço fala para Jesus: contudo, tua parábola não se refere aos nossos deveres para com o solo. Olha, ele está querendo dizer assim: o Senhor mandou eu semear a tua palavra. Ali não está dizendo que eu tinha que preparar o solo. Aí Jesus diz: Jesus diz, complacente: estará o mestre obrigado a resolver os problemas dos discípulos? Não me reportei à vinha do mundo, à charrua do esforço, ao trigo da verdade e ao joio da mentira? Ou seja, minhas lições não estão todas aí? Não expliquei que o maior no reino do céu será sempre aquele que se transformou no servo de todos? Não basta você estar ali como um padre, espalhando, né? Não comentei muitas vezes as necessidades do serviço, ou seja, com que olhar você olha para esse irmão que você está tentando plantar uma semente? Dá para impor
as leis de Deus, abrir o coração do irmão e colocar lá dentro, ou eu tenho que preparar o terreno? E aí ele entende o que Jesus está falando. E o semeador saiu a semear. Não basta jogar a semente. Eu tenho que cuidar do solo. Como que eu cuido do solo? Com paciência, com amor, com caridade. Tudo aquilo que a gente viu no filme, Jesus lavando os pés, Jesus tocando aquele que precisava de uma palavra amiga. E isso é preparar o solo. E aí o ex-instrutor silenciou em pranto convulsivo. E Jesus afagou ele pacientemente na fronte e recomendou: volta, meu amigo, ao campo do trabalho terrestre e não te esqueças do solo antes de semear. Cada coração respira em clima diferente. Enquanto muitos permanecem na zona fria da ignorância, outros se demoram na esfera tórrida das paixões desvairadas. Então, quando a gente colocou lá na frente aqueles irmãos preocupados com a riqueza, cada um é um tipo de um solo, cada coração respira num clima. Enquanto muitos permanecem na zona fria da ignorância, outros se demoram na esfera tórrida das paixões desvairadas, né? Artistas, como o Jorge citou, as paixões desvairadas estão muito lá. Qual é o nosso papel? É respeitar e jogar a semente. Se não for possível pelas palavras e atos, que sejam pelos pensamentos. Volta e vive com eles. Ampara cada um segundo as suas necessidades. Aduba a sementeira do bem de conformidade com as exigências de cada região. Este ministério abençoado reclama renúncia e sacrifício. Meu Deus, como eu vou fazer com aqueles que não entendem? Renuncia a alguma das suas falas, faça o sacrifício para compreender aquele irmão de coração de terra dura e batida. Atendendo aos outros, ajustará a si mesmo. É entendendo aquele irmão de terra batida que você vai se ajustando, né? É entendendo aquele irmão que só dá valor à matéria, que tem um espinheiro em sua vida, que você vai entender que esse espinho machuca e que você tem que ir com calma para plantar a semente. Atendendo aos outros, ajustará a ti mesmo. Por enquanto, és apenas no semeador incompleto. Espargiste a semente, mas não consultaste as necessidades do solo. Cada gleba tem suas dificuldades, os seus problemas e percalços diversos. Vai e, antes de tudo, distribui o adubo da fraternidade do entendimento. Então, não é pontual, meu irmão, difícil, ou o que ele fez. É buscar entender que ele está no momento dele, que eu não quero aquilo para mim. Então, com paciência e amor, eu vou buscar o entendimento daquele irmão. Eu vou me calar muitas vezes. Neste instante, o ex-pregador da verdade sentiu-se impelido por forte vento. A lei do renascimento arrebatava-o às esferas mais baixas, onde, novamente internado na carne, trabalharia para ser não para ser compreendido, mas para compreender. Muitas vezes a gente fala, mas eu planto a semente do bem, buscando ser compreendido. E não é isso, eu tenho que espalhar a semente do bem, compreendendo. Eu não preciso ser compreendido. Isso Jesus nos ensinou também. Bem-aventurados os que semeiam o bem, né? E aí todos juntos, né? Jesus nos abraçando. Então, sou árvore da vida semeando o bem, conduzindo almas desiludidas a acreditar que pode ir além. Se eu sigo Jesus, eu saio nesse trabalho, eu vou semear essas sementes do Evangelho e eu vou ter ali uma semeadura e uma colheita que vai me dar 30, 60, 90 frutos, porque eu já sei, eu não preciso ser compreendido, eu preciso compreender, porque o Jorge deixou para mim. E o semeador, porém, saiu a semear. O semeador saia para semear luz. Luz para aquele que tem fome é o alimento. Luz para aquele que é duro de coração é o entendimento. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um Natal abençoado e agora que nós estamos nos preparando para ele, que nós possamos preparar aqueles que tocam os nossos corações. Aquele pai, aquela mãe que a pessoa não visita mais porque brigou, eu vá até lá, né? Levar a minha presença, que é um presente. É nesse sentido que a gente tem que semear o bem.
e que assim seja, graças a Deus.